Shabbat Shalom. Para quem não me conhece, eu me chamo Flávia Virgínia. O Rabino, mais uma vez, me chamou para estar aqui com vocês. Nesse dia que ele não pôde estar, eu estou contentíssima, porque, para quem não sabe, eu também sou móveis e utensílios da casa. Então, eu sou dessa geração aqui, ó, esse povo aqui, essa é a minha geração, né? Eu moro em São Paulo, então eu venho aqui pouco, e se eu viesse mais gente me conheceria, porque essa é a minha casa. E eu já gastei algumas lágrimas, mas eu acredito que eu vou gastar mais algumas, tudo bem? Ninguém tinha me falado do limite de lágrimas, nada disso? Não tem limite, né, Beth? Beleza. Melhor assim, porque elas vão acontecer, eu acredito. A gente está na Parashá de Lech Lechá, né? E acontece que eu vim parar nessa casa no ano de 1990, exatamente nessa Parashá. Então, antes que vocês reclamem, os que se lembram de mim da outra vez que eu vim em março, vocês vão pensar assim, mas essa moça pensa que todas as Parashot falam dela? Sim, eu penso isso, de fato, é verdade. Eu não vou falar só de mim, não, mas é inevitável, porque foi uma coincidência, né? O Newton me chamou e eu vim parar nessa Parashá, que me é muitíssimo cara, porque o que aconteceu? Eu tinha um namorado, eu era bem jovenzinha, tinha 20 anos, eu tinha um namorado e ele era músico, eu sou música, ele era músico, e eu dizia, e aí ele falou assim, vamos fazer uma banda para tocar em festa judaica? Eu, claro. Eu não sabia nada de judaísmo. A única coisa de judaísmo que eu sabia era ele. Não sabia nenhuma outra coisa. Aí eu, não, claro, óbvio. Aí ele falou assim, a gente vai precisar de uma plataforma de lançamento. Vamos lá no Rabino Surfista. Palavras textuais, tá? Estou contando como foi. Isso também foi em 1990, né? Em 1990. Ainda é? Então, era. Ele, vamos lá no Rabino Surfista, que eu acho que a gente tem mais chances e tal. E aí ele nessa época, o Rabino Surfista, ele fazia umas meditações às quintas. Quem lembra disso? Não tinha umas meditações às quintas-feiras? Claro que já teve de tudo, mas tinha essas meditações. Aí a gente veio aqui se apresentar, e a gente era jovem, então a gente pensava que era só dizer assim, a gente quer fazer umas festas. Ele, não, claro, mas, nossa, vocês são os músicos que vão fazer todas as festas da CJB agora. A gente pensava que ia ser assim. Mas aí a vida sempre, né, dá aquele jeitinho da gente ver. Não, querido, não é bem assim. E ele falou, venham aqui no Shabat. E aí eu vim. Ele, meu namorado, não veio. Mas eu vim, eu fiquei curiosa e vim sozinha. Não era aqui ainda, era na Conde D. Era na Conde D. Aí eu vim sozinha aqui e tinha um bar mitzvah. Ou seja, um rito numa língua desconhecida, um rito que já é todo doido, que está cheio de levanta-senta, cheio de... Pensa, gente, é um negócio alienígena para quem nunca viu. Quem está acostumado fala, não, mas olha, o Kadish separa as partes, não sei o que mané separa as partes, é só um bando de... Você não entende direito, e ainda tinha um bar mitzvah. Então, aí vem a mãe, vem o pai, vem o avô, vem o papagaio, não sei o que, aquela coisa típica de bar mitzvah e tal, mas torna mais difícil entender o sistema dali, a estrutura da reza. Mas eu, não sei porquê, eu entendi, eu me identifiquei, eu fiquei louca com aquilo, eu amei aquilo, achei incrível, e entendi de alguma maneira, sem saber uma palavra de hebraico. Eu falava um pouco de árabe, então ouvia alguma coisa que achava que estava próximo de, quem sabe, um dia captar, mas... E aí, quando chegou no final, e era Lech Lechá, e quando chegou no final, a gente saiu para o Kiddush, e duas coisas selaram definitivamente o meu amor para todo sempre, que foram as pessoas se dizendo Shabbat Shalom. Eu achei aquele cumprimento, olha isso, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Eu achei aquilo uma coisa incrível. E o Vexamro, esse que a gente cantou aqui, justamente, esse é o Vexamro culpado, é esse, não outros. Eu achei aquilo tão lindo, aquilo me chamou de uma maneira, e essa maneira é a maneira Lech Lechá de ser. Porque vamos trazer aqui o que estava acontecendo. Aí vocês vão entender porque também, eu não contei minha história só porque eu gosto de ficar contando história minha, não. Eu gosto de contar histórias dos outros também. Vou contar agora a história do Abraão. O que aconteceu?
No capítulo 11, que está em Noar, ele faz um toldoto, uma genealogia, né? Esse é o filho desse, que é o filho desse, que é o filho desse, que é o filho desse. Aí chega em Terar, que é o pai de Abraão, né? É o pai. E Terar, da sua ideia, ou chamado igualmente por Deus, não sabemos, o autor bíblico não diz que Deus chamou, Terar está indo para onde? Pegou uma pá dos seus meninos ali, um pedaço da sua turma, e para onde que ele está indo? De Ur-Kasdim para Canaã. Ele está indo para Canaã. Terar, sozinho, com a sua família, porque os seus filhos eram pequenos, o Abraão só tinha 75 anos. Então, ele pega a sua família estendida e leva para Canaã. Isso não é uma coisa que a gente possa deixar de lado, porque depois a tradição, algumas partes da tradição vão... como é importante depois afirmar o monoteísmo, eles vão falar que Abraão tirou isso e era um homem de fé exclusivo, não sei o quê. Não é isso que o texto conta. Eles já estavam indo para esse lugar, só que pararam em Haran e Terar morreu. Aí é que vem Lech Lechá, capítulo 12. O que Deus fala para ele em hebraico? Lech Lechá, né? Mi boladtecha, mi betavircha, Lech Lechá. Os rabinos, os nossos sábios, muito sabiamente, traduziram essa frase, essa expressão Lech Lechá, que é um pouquinho estranha, porque Lech já quer dizer vai, Lech, vai. Eles traduziram essa frase por vai para ti mesmo, querendo dizer que Abraão, depois ia virar Abraham, né, ia se encontrar consigo mesmo. Mas eu esqueci de dizer que eu não falo sobre judaísmo, eu falo sobre flavismo. Quem quiser sair agora é um bom momento, porque agora, daqui para frente, é só flavismo que vai ter. Eu leio, pensando em linguística, eu leio diferente, e na história que vem antes, eu leio diferente. Eu acho que o que o autor bíblico está querendo dizer é: vai por ti mesmo. Coisas estão acontecendo. Mas não foi aqui, tudo bem. Vai por ti mesmo, ou seja, teu pai morreu, teu pai estava indo para Canaã, que é a terra que eu quero, mas vai por ti mesmo, mesmo ele tendo morrido. Que é um bocadinho diferente. E aí que do por ti mesmo, porque foste por ti mesmo, depois encontraste a tua terra, a terra que vai te falar o coração, ou a terra que, na verdade, vai falar o coração de Deus, que é a terra que Deus quer, é um outro capítulo, é um outro pedaço da linha de entendimento. Esse vai por ti mesmo, apesar do teu pai ter morrido, não esmorece, vai porque é lá que eu quero. Isso é fundamental e é por isso que eu comecei contando a minha história, porque eu vinha de uma família que não era judia, que tinha uma outra religião, e aí eu, por motivos comerciais, vim parar numa sinagoga e cheguei aqui e fiz um Lech Lechá. Eu cheguei aqui e nunca mais saí. Estou aqui até hoje. Isso faz muitos anos. Mas, muitos. E aí, o que quer dizer você achar essa terra? Né? Então, Abraão tem esse chamado, que é um chamado que Terar já tinha, porque ou Deus chamou, ou ele sentiu um impulso de sair da terra dele, de Ur-Kasdim, e ir para essa outra terra. Não está escrito por quê, o autor bíblico é super lacônico, ele não dá muitos detalhes sobre nada, mas o fato é que o homem estava indo. E aí, essa missão, ou esse chamado do coração de Terar, em Abraão, ele ganha um novo sentido, porque Deus fala com ele, ele diz assim, não, no mínimo, ele gostou da ideia de Terar e fala, é essa terra aqui. Por que Deus está tentando fazer desde o começo do Tanar? Primeiro, ele cria o Gan Eden. E aí, ele habita com Adão e Eva no Gan Eden. Aí, flavismo, ele mete lá o Nahash, a serpente, para que a serpente tente eles para ver se eles fazem alguma coisa. Digo eu, porque eles já estão lá há 5 milhões de anos, fazendo nada, só, ai, que florzinha linda, não está acontecendo nenhum tipo de, nada. E aí Deus fala assim, não, isso aí não pode ficar 5 milhões de anos já, pô. Para mim não é nada, mas mesmo assim, estou cansado, vamos botar um movimento aí. Aí ele põe o Nahash no Gan Eden, o Nahash consegue convencer
Havá, a Eva convence o Adão, eles comem do fruto que não poderiam comer, da árvore que faz entender o que é o bem ou o mal, ou talvez seja outra coisa, a gente não tem isso muito claro, há várias leituras. Aí eles saem de lá, são expulsos, aí eles estão na Golá, eles estão fora do Éden, estão na Golá. E aí eles vão ter que viver a Golá, que é trabalhar para comer, tem que arar a terra, tem que plantar, tem que depois se vestir, aí tem que se proteger dos animais, tem que ter uma casa por cima, aí eles vão começar a ter filho, aí é que vem mesmo a coisa legal em termos de dificuldades e tudo. Aí é que fica bom. Então, e aí então com Adão e Eva não deu certo. Aí ele fala assim, não, mas achei um cara legal, não sei o que, quem é? Noah, antes, achei um cara legal, acho que vai dar certo aqui com esse cara. Vou ter que mandar aquele dilúvio básico e tal, mas tranquilo, com esse cara vai dar certo. Manda o dilúvio, aí vem Noah, que Noah em si é um cara legal, mas, depois de ficar 1 ano lá na Tevá, deu aquela manguaçada básica assim e tal, e aí a coisa meio que desandou. Ele falou, caramba, Deus, meu Deus, não está dando certo, né? Mas ele não desiste. Ele não desiste. Então, ele talvez tenha achado Terah. E falou só no ouvido dele. Falou tão baixinho que o autor bíblico não pegou. E aí não registrou. Mas ele falou ali para o Terah. E o Terah foi indo, só que ele morreu. Então, Abraham continua essa coisa. Por que ele continua? Porque ele vai dar vazão, ele vai dar vazão a um desejo de Deus. Deus quer habitar entre nós. Isso vai assim até o final do Tanar. E isso é muito bonito no Tanar. Deus quer habitar entre nós. Então ele escolhe um cara com a sua mulher, portanto ele fala, não, daqui a gente faz uma família, e aí vai aumentando o povo, eles vão tendo filhos, os filhos vão tendo filhos, a gente vai aumentando, e vai fazendo sentido eu morar na terra com esse pessoal. E eu vou poder ter esse gostinho de morar com a criatura. Eu criei e eu quero ver como é que é. Quando a gente chega lá na frente no Levítico e tal, é tanta coisa que acontece que ele... O quê? O que foi? Não, eu resolvo. Traz aqui. Moshe, eu ouvi vocês falando, o que era? Ele quer mesmo muito, é muito bonito isso no nosso texto, porque é um Deus que está interessado nas minúcias. E por isso que ele cria um monte de leis. São leis para que a gente possa se governar e estar com ele. Essa é a minha leitura. Né? Estou fazendo uma coisa muito clara, básica, para a gente prosseguir no pensamento. O que vai acontecer? Ele diz assim, eu quero essa terra. E aqui tem um ponto. Abraão não está conosco, nem como Abrão, nem como Abraão. Sara não está conosco, nem como Sarai, nem como Sara. E nem Yitzhak, nem Rivka, nem Yaakov, nem Rachel, nem Leá, e nem as 12 tribos. Eles não estão conosco. A terra é a mesma. Não é a mesma. E é a mesma. É diferente. E é a própria terra. E nós somos outros. E somos os mesmos. Nós carregamos essa história. Essa história está no nosso DNA. 1000 coisas acontecem e nós estamos aqui, vivendo e repetindo essas histórias. A maneira como essas histórias ecoam nos nossos corações não está no gibi. A gente não sabe se vai conseguir provar, por exemplo, que essas pessoas... A gente só tem prova científica hoje de Davi para frente. Né? A gente, quando fala em Avraham, a gente está falando num personagem literário que talvez tenha, de fato, tenha existido, talvez não. E isso em nada modifica tudo aquilo que ele nos legou, tudo aquilo que nós somos. Porque depois dele vieram outros, e vieram outros que a gente até já comprova cientificamente, e todos acreditaram nele. E todos acreditaram nessa ideia, na ideia de que Deus quer morar com a gente, na ideia de que existe uma terra específica que é a terra que é nossa, mas também na ideia de que essa terra não é só um espaço geográfico físico. Essa terra nós mesmos trazemos essa terra. Cada um de nós traz essa terra, cada um de nós traz esse chamado, cada um de nós ouve um lech lechá na vida. Cada um de nós
em algum momento é confrontado com esse chamado que Deus nos faz, que é muito baixinho, que só a gente ouve, que às vezes a gente não tem coragem nem de dizer para ninguém, que são sonhos que estão lá dentro do nosso coração, que são desejos verdadeiros que a gente tem, que são realizações de conteúdos que estão no nosso coração, e que Deus diz assim, vai para lá, mesmo que você não tenha mapa, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja com medo, mesmo que você não entenda direito por que está indo, mas é lá que você tem que ir. Quando eu vim para a sinagoga, eu escutei esse chamado exatamente nessa medida, porque eu estava saindo para uma coisa totalmente desconhecida minha, totalmente desconhecida da minha família, que eles não iam engolir com facilidade, porque realmente era muito distante do mundo deles, não só a religião, mas toda essa enorme, gigantesca e imensa história. Todo esse cabedal de informação psíquica que a gente herda quando a gente é judeu, tenhamos nascido ou nos tenhamos convertido ao judaísmo. A gente está falando de a projeção para Abraão, caso ele tenha existido, é menos 1800, ou seja, algo que está para trás da gente, 3.800 anos. Então, a gente tem 3.800 anos de história com H, de história com E, coisas que aconteceram, coisas que talvez não tenham acontecido, mas que fizeram com que as coisas que aconteceram tenham acontecido em nome disso que talvez nem tenha acontecido. Essa bagagem é muito grande. Então, para todo mundo que se converte, não estou fazendo proselitismo não, hein? Mas estou contando minha história só. Para todo mundo que se converte, isso vem. Mas não só, para quem é judeu de família, às vezes não liga a mínima e um dia tem um clique, e aí quando ele tem o clique, desce esse negócio todo que eu estou falando. Vem de Adão e Eva para frente. Vem Enoque, vem Noé, vem Shem, vem Abraão, vem Yitzhak, vem rei Davi, vem todo esse pacote. Então, Lech Lechá é uma coisa real e concreta, mesmo que Abraão não tenha existido. Porque nós passamos por Lech Lechá, todo mundo passa. E não escutar esse chamado leva até a psicose, até problemas graves psíquicos. Quando a gente renega, depois de novo, não, mas isso aí é muito louco. Não, isso é uma maluquice. Não, mas não tem dinheiro para fazer isso. Não, mas as condições climáticas não permitem. Não, mas olha isso aqui, olha isso. Quando a gente vai negando, a gente vai adoecendo, porque a gente sabia, mas não juntou a coragem. Por quê? Às vezes por causa daquilo que eu tinha dito antes, porque a gente acha que tem que ter o mapa, acha que tem que ter, não pode estar tão cansado, acha que tem que ter mais conhecimentos. Não, mas eu vou me preparar um pouco mais, eu vou estudar mais um pouco, eu vou me preparar mais um pouco. A gente não confiou que Deus chamou a gente na hora certa. E Lech Lechá fala isso, eu te chamei na hora certa. E não é só Lech Lechá, esse chamado de Deus nas horas em que ninguém quer, tipo Jeremias. Não, mas eu sou só um menino, como que eu posso ser profeta com 18 anos? Não vai dar não, Senhor, escolhe outro aí, não sei o que. Não, é tu que eu quero. Você só abre a boca e eu ponho as palavras, não se preocupe. Ele faz esse chamado. Se o autor bíblico escreveu desse jeito, no jeito do povo dele, do que era para Jonas, não queria de jeito. Esse então foi para Nínive, né? Até que ele foi pego lá pela baleia, não sei o quê, e aí uma hora, não vai dar, vou ter que fazer, meu Deus do céu, tem que obedecer. E é assim, na verdade, tem que obedecer. Mas vejam como a gente tenta escapar dessa voz. Então, aqui, a gente consegue perceber todas essas dimensões. A dimensão de Deus chamando, a dimensão da terra que ele escolheu, e essa terra tem relevância ainda hoje, e é difícil ainda hoje. A relevância de fazer sem saber como, fazer cansado, fazer às cegas, como a gente vai ler daqui a pouco, uma das possíveis leituras da Akedat Yitzhak, faz até o que o que é muito estranho, o que não deveria. Mas Abraão é, acima de tudo, esse exemplo. É o cara que foi lá e fez. Bom,
não vamos dispensar Noé, que construiu uma arca para botar não sei quantos animais, né? Tipo, então, olha como o autor bíblico ele é exagerado, dramático, para mostrar para a gente até que ponto as pessoas conseguem se escutar nessa tradição. Pois bem, todos nós que aqui estamos, os pequenos e os grandes e os maiores, todos que aqui estamos, herdamos exatamente isso. Todos nós estamos dotados da possibilidade de realizar os conteúdos do nosso coração. Todos nós temos a obrigação, essa obrigação, porque a gente vem com esse DNA, mesmo que a gente não o encontre, porque as dificuldades da vida às vezes nos tornam fracos, a gente fica fraco, se sente fraco diante da vida. Mas todos nós herdamos esse conhecimento. Então, hoje, todos nós somos Abraão e todos temos que escutar. Quando Deus diz, Lech Lechá, é para ir, hein? Shabbat Shalom.